boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a nossa audiência pública sobre o plano de manejo. Gostaria de agradecer primeiramente, né, as nossas parceiras aí que são da Arcades e também tanto ao Luizinho como a Gabriela, que se esforçaram tanto para desenvolver esse plano aí que vai ajudar demais o nosso município. Vai ajudar na área ambiental, vai ajudar na área de desenvolvimento, isso é muito importante. Então eu chamo a Jussiara ou a Jaqueline agora já para dar início, para a gente ganhar tempo, dar início à exposição, tá bom? Obrigado a todos. Ok, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo agora. Eu me chamo Jussiara, eu sou da empresa Arcades, a empresa de consultoria que foi contratada pela elaboração do plano de manejo, né, estou representando aqui a empresa. E comigo está a Jaqueline, que também é da Arcades, que vai fazer o apoio aqui durante a reunião. Eu vou compartilhar, então, com vocês a tela da apresentação. E vocês, se tiverem alguma dificuldade para ouvir, né, tem o chat. Quem quiser também fazer algum comentário, pode usar aqui o chat. Só um minutinho para eu compartilhar aqui a tela. Já está aparecendo? Tá sim, Jussi. Vou só colocar aqui no modo de apresentação. Está aparecendo, né? Não ouço. Aparecendo, Jussiara. Está. Está aparecendo? Ok. Bom, então, como eu havia falado, o senhor Ayrton havia falado, nós estamos hoje aqui para tratar a respeito de uma das etapas do plano de manejo da Unidade de Conservação Municipal, que é a APA Vargem Limpa Campo Novo. Hoje é uma apresentação do zoneamento, né, a apresentação para ser debatida também com a sociedade. Então, nós vamos retomar um pouco como foi a concepção do projeto, né, as etapas de elaboração do estudo, alguns resultados da etapa anterior, que foi a do diagnóstico, e, por fim, a gente faz a apresentação da metodologia e dos resultados do zoneamento dessa unidade de conservação. Então, explicando um pouco como que se deu a elaboração do estudo até o momento. O estudo se iniciou em agosto de 2018, onde foi feita a mobilização da equipe, né? O conhecimento dos dados secundários, as informações que já existiam sobre a região. Depois disso, nós fizemos, juntamente com a equipe da SEMA, uma reunião de alinhamento, né, e apresentação da equipe, um reconhecimento expedito do campo, né, da área da APA, para conseguir fazer os planejamentos para execução do diagnóstico e das etapas de atividade de campo. Após os alinhamentos iniciais, então, foi elaborado o plano de trabalho do estudo, onde foram apresentadas as metodologias e definidos o cronograma inicial, pensando também nas atividades de campo. Após a elaboração e aprovação do plano de trabalho, nós fizemos o diagnóstico da unidade de conservação e a execução em si das atividades de campo, onde os técnicos da empresa estiveram por vários dias na área, fazendo levantamentos primários, né, principalmente com relação à fauna e à flora, mas também para o meio físico, especialmente os solos, e o meio socioeconômico com entrevistas e reconhecimento das áreas que estão ocupadas, tem ocupação humana dentro da unidade de conservação. Depois de feitos os levantamentos, né, de todos a equipe, de todos os grupos, né, nós fizemos uma análise integrada dessas informações, né, que é um alinhamento entre todos da equipe que apresentam os seus resultados, para que a gente tenha uma visão integrada de como se comporta o ambiente da unidade de conservação. Após essa etapa, foi realizada uma oficina de planejamento, que foi aberta também à participação popular, e nessa oficina nós fizemos a apresentação do diagnóstico e coletamos contribuições, né, das pessoas que participaram a respeito principalmente das pressões que hoje existem na unidade de conservação, mas também dos seus pontos fortes, né, o que precisa ser valorizado nessa APA.
Agora, né, nós estamos na etapa de proposição do zoneamento, que é o ordenamento territorial, né, é a configuração mesmo nos mapas e em diretrizes de como a unidade de conservação ela deve ser gerida agora e para os próximos anos. E aí também são elaborados os programas, né, então que indicam de forma mais efetiva, né, por meio de atividades e ações, como a unidade de conservação pode, né, tratar as questões e chegar aos seus objetivos iniciais, né, seu objetivo principalmente de criação. Após essa etapa, né, agora nós estamos fazendo algumas reuniões, fizemos uma reunião com o Conselho Gestor da unidade e também com o CONDEMA para apresentação dessa etapa de zoneamento. Nós vamos passar as revisões, já começamos a elaborá-las pensando nos resultados dessas reuniões. Vamos elaborar um banco de dados, tanto dos dados geográficos quanto dos dados de planilhas, né, levantamentos que fizemos para entrega à SEMA e ao Conselho Gestor, e após todas as revisões é entregue o produto compilado com o texto, os mapas que compõem o plano de manejo para a sua futura execução. Aqui, então, a gente retoma um pouco alguns conceitos a respeito do que é a unidade de conservação, do que é a APA, o plano de manejo. Então, a APA, né, ela é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação, ela é uma área, né, um espaço protegido. Ela é regida, né, por uma lei federal. As unidades de conservação, elas estão regidas, compiladas numa lei federal que é chamada Sistema Nacional de Unidades de Conservação, apelidada de SNUC, é uma lei do ano 2000, e nela são apresentadas as diversas categorias de unidades de conservação, quais seriam seus principais objetivos e as suas atribuições, né, para cada um dos tipos de unidade de conservação. Então, a unidade de conservação ela pode ser definida como uma área com limites definidos, que é destinada à conservação dos recursos naturais, com regras próprias e que visem garantir a proteção do meio ambiente. E o que é a APA? Né? A APA significa Área de Proteção Ambiental. Ela é uma unidade de conservação da categoria uso sustentável, existe também a categoria proteção integral. O uso sustentável são aquelas unidades de conservação que têm o objetivo também de conservação de recursos naturais, mas que é menos restritiva, né? Ela comporta mais usos do que outras unidades de conservação que são de proteção integral, que são bem mais restritas a qualquer tipo de atividade dentro do seu território. Então, né, o uso sustentável significa que o ambiente pode ser explorado, contanto que essa exploração seja compatível com a manutenção dos recursos naturais, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Ainda de acordo com o SNUC, né, ele apresenta também uma definição do que seria o plano de manejo. O plano de manejo ele é um estudo, né, ele é um documento que ele compila várias informações, né, faz um diagnóstico e depois o zoneamento, fazendo os levantamentos para os diversos meios, né, que seriam os meios físico, biótico, socioeconômico e para aquelas unidades inseridas próximas das áreas urbanas, como é o caso da APA Vargem Limpa Campo Novo, também os atributos urbanísticos, né, que incidem sobre o C. Então, o plano de manejo, ele, além desse diagnóstico, ele deve estabelecer normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e como se dá o manejo dos recursos naturais. Pode também estabelecer, quando for o caso, corredores ecológicos que visem minimizar os impactos negativos sobre o C, garantindo manutenção dos processos ecológicos e prevenindo simplificação dos sistemas naturais. O próprio SNUC ressalta, né, que uma das principais ferramentas para o manejo, né, para a gestão, para cuidar da uma unidade de conservação, é o estabelecimento de um zoneamento, porque ele organiza espacialmente, né, as diversas zonas e indica diferentes graus de proteção e regras de uso. E, por fim, né, o plano de manejo, ele deve também conter medidas para promover a integração da UC à vida econômica e social das comunidades vizinhas, bem como regras de conservação da unidade.
Um outro ponto importante a ser destacado, né, que toda unidade de conservação ela deve ter um conselho gestor, né? A APA Vargem Limpa Campo Novo ela dispõe de um conselho gestor e o seu papel principal, né, é um grupo que visa auxiliar o chefe da unidade de conservação nas suas atividades de gestão. O conselho gestor ele deve ser composto por representantes de diversos entes da sociedade, né, que represente tanto o que acontece dentro da unidade de conservação, como moradores e trabalhadores da área, mas também do entorno, como representantes de comerciantes, de órgãos ambientais, o poder público. E aí esses representantes, eles têm também como um papel, né, ser representantes de cada um desses entes, né, eles estão representando esses entes e devem trazer as demandas desses entes para o chefe, né, da UC e devem também levar aos seus representados quais seriam as propostas de gestão daquele território. Então, é bastante importante a figura do conselho gestor da unidade de conservação. A APA Vargem Limpa Campo Novo, então, ela, como eu tinha mencionado, ela possui um conselho gestor, que é formado por representantes do setor público. No setor público, a gente tem principalmente diversas secretarias municipais, mas também o Departamento de Águas, Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável, Polícia Militar Ambiental, o INCRA. Dentro do setor público está o presidente do Conselho Gestor, atualmente o senhor Ayrton, né, que é o secretário de Meio Ambiente. Há representantes também do terceiro setor, no caso aqui uma ONG, e da sociedade civil, representantes então da população residente na APA, proprietários de imóveis, trabalhadores e representantes do setor privado, né, diferente desses outros que a gente citou, e que atuem dentro da unidade de conservação. Então, essa é a composição, né, os setores que estão representados no Conselho Gestor da APA Vargem Limpa Campo Novo. Falando um pouco da APA em si, né, da Unidade de Conservação Vargem Limpa Campo Novo, nós destacamos aqui que a localização dela no município é na porção aqui sudeste, né, então ela se localiza já na divisa com os municípios de Agudos e Pederneiras, ela está nas proximidades, no entorno do Jardim Botânico de Bauru e do Zoológico de Bauru. Ela foi criada pela Lei Municipal 4.605 do ano 2000, ampliada para os atuais limites por um decreto municipal de 2003 e ela foi referendada, validada nessa alteração dos limites pelo plano diretor do município. Quais são, então, os principais objetivos da unidade de conservação da APA Vargem Limpa Campo Novo? Seria, então, de conservar os ecossistemas e a biodiversidade, controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo, implantar uma política municipal eficiente e contínua para os ambientes naturais, desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental, impedindo ações degradadoras. Então, quando deu-se a criação dessa unidade de conservação, foram estabelecidos esses objetivos e eles são perseguidos, né, digamos assim, pela elaboração do plano de manejo, né? Então, ele visa possibilitar que a unidade de conservação alcance os objetivos que foram determinados para ela. Agora a gente começa a falar um pouco a respeito do diagnóstico que foi elaborado, né? Vou passar uma versão resumida de como foi elaborada essa etapa do projeto. Então, o diagnóstico ele faz uma caracterização da unidade de conservação, fazendo uma avaliação dos aspectos do meio biótico, especialmente vegetação e fauna, os meios físicos, que vão tratar dos recursos hídricos, dos solos, da geologia, do clima, o meio socioeconômico, que vai falar da população, das atividades econômicas, das atividades recreativas, dos tipos de moradia, entre outras informações.
Os principais resultados, né, do diagnóstico, eu acho que a gente pode ressaltar a formação de um banco de dados, né, de dados que foram levantados para essa unidade de conservação, principalmente durante as atividades de campo, né, foram levantados diversos dados primários, além da compilação dos dados secundários, né, num único documento aqui para a região da APA. E aí a gente destaca os levantamentos primários, né, de campo que foram feitos para avifauna, para as aves, perpetofauna, que são anfíbios e répteis, a mastofauna, que são os mamíferos de pequeno e grande porte, a ictiofauna, que são os peixes, e os quirópteros, que são os morcegos. Foram feitos também levantamentos de dados secundários e primários, né, em campo da vegetação, trazendo resultados principalmente com relação ao cerradão, a mata paludosa e a mata ciliar, que se encontram dentro da APA. Além disso, né, o diagnóstico ele permite a identificação dos pontos críticos e pressões que a APA pode estar sofrendo no momento que foi executado esse diagnóstico, né? Então, a gente verificou que as principais pressões se dão na vegetação, nos recursos hídricos e nos solos. Agora a gente traz um pequeno resumo do que foi tratado em cada um dos meios estudados, né? Para o meio físico foi feita uma caracterização geológica, geomorfológica, pedológica, que é dos solos, climática e a caracterização dos recursos hídricos. Para o meio biótico, né, eu já havia mencionado, foi feita uma caracterização da flora e da fauna para esses diversos grupos de animais. Aqui a gente traz um pequeno resumo, né, do que foi feito, por exemplo, no meio biótico, que é a avaliação da vegetação presente nos limites da APA Vargem Limpa Campo Novo. A gente tem uma representação aqui no mapa e alguns gráficos, né, que trazem em números como estão distribuídos os fragmentos de vegetação dentro da unidade de conservação. A gente tem uma divisão aqui de dentro da APP, né, que são as áreas de preservação permanente, e da unidade de conservação como um todo. Quando a gente olha a unidade de conservação, a gente vê que a formação, né, florestal do cerradão é o que predomina, com 58%, quase 59% de todo o território da APA, né, então representado aqui por essa cor verde mais escura. O segundo uso, né, que a gente encontra são os usos antrópicos, né, então são as atividades humanas dentro da unidade de conservação, e as outras categorias, né, de vegetação, elas aparecem com uma contribuição bem menor, né, elas são bem mais localizadas. Então a gente tem mata paludosa, floresta estacional, cerradão em regeneração e vegetação relacionada muito às áreas úmidas, né, como o campo de macrófitas e os campos úmidos. Quando a gente olha para a área da APP, né, da área de preservação permanente, também o cerradão predomina, com quase 52%, mas a gente já vê a presença mais acentuada dessas formações de vegetação relacionadas principalmente às áreas úmidas, né, então a mata paludosa, os campos úmidos e os campos de macrófita. O meio socioeconômico, ele faz, então, uma avaliação do histórico e processo de ocupação da unidade de conservação e do município como um todo, faz um levantamento da legislação ambiental e urbanística, a caracterização da população, tanto do município quanto da população inserida dentro da APA, caracterização econômica de uso e ocupação do solo e das condições sanitárias, né? Então, coleta de lixo, coleta de esgoto, distribuição de água, é o que contém dentro desse tema. Para o meio socioeconômico, a gente pode resumir um pouco os resultados do diagnóstico no mapeamento de uso e ocupação do solo, né, que mostra espacialmente onde estão distribuídos esses usos e quais são eles. Aqui a gente tem uma diferença, né, com relação àquele mapa anterior que falava da vegetação. Aqui a gente tem quais são os usos, né? Então, o que as pessoas que moram, trabalham nessa região, como elas usam essa área. Então, a gente vê que o principal uso, né, dentro da unidade de conservação, que não seria um uso, né, uma ocupação, é a cobertura vegetal, que aqui a gente junta todas as outras categorias, né, de vegetação, dá quase 72%, né, da unidade coberta por vegetação.
quando a gente olha para os usos antrópicos, né, quase 15% é destinado às pastagens, né, nessa cor aqui mais amarelada, né, a gente vê a distribuição dela no mapa. O outro uso que a gente encontra com bastante frequência dentro da UC são essas áreas que a gente chamou de sem uso definido, né? O que significa isso? Que são áreas que no mapeamento, né, quando a gente olha aqui a imagem de satélite, a gente vê que eles foram desmatados, né, não tem a vegetação nativa, mas também não fica claro qual é o tipo de uso ali, né? Se são cultivos, se vai ser uma pastagem, vão ser áreas residenciais. Hoje elas só aparecem como campos desmatados. Então, a gente classificou como sem uso definido, com aproximadamente 11% da unidade de conservação. Aparecem também aqui os cultivos, com 4%, os usos residenciais, com 5%, áreas voltadas à indústria e comércio, com menos de 1%, além de outras áreas também com menor participação, que é a silvicultura, né, as florestas plantadas, o uso institucional e as massas d'água, né, os corpos d'água. Então, visto um pequeno panorama de como o território da unidade de conservação, né, essa análise do diagnóstico, a gente entra na próxima etapa, que é o do zoneamento. Como eu havia mencionado, né, o zoneamento ele é mencionado dentro daquela lei federal que trata das unidades de conservação, o SNUC, e lá ele é conceituado, né, como a definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação, com o objetivo de manejo e normas específicas. Tem o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Quando a gente olha, então, especificamente para a APA Vargem Limpa Campo Novo, os objetivos dela, né, do zoneamento dessa unidade de conservação, são regrar o uso do território, conservar os espaços mais íntegros e frágeis, indicar as áreas degradadas que devem ser recuperadas e proporcionar a melhoria de qualidade ambiental, além da difusão de conhecimento a respeito dessa unidade de conservação. Então, para cada zona, né, para cada divisão espacial que foi feito dentro do limite da APA, é apresentado um pequeno diagnóstico, né, um resumo do diagnóstico que foi feito para toda a UC, agora voltada para essa zona, a descrição de quais são os seus objetivos, quais as principais fragilidades e vulnerabilidades daquela zona e, por fim, a proposição de diretrizes de uso e ocupação. Falando então um pouco da metodologia para a elaboração do zoneamento e dos programas de gestão, aqui a gente traz para vocês uma ferramenta, né, de trabalho que seria a matriz de análise estratégica. A elaboração do plano de manejo, ela segue diversas metodologias, né, uma delas que a gente pode citar é o roteiro metodológico para a gestão de áreas de proteção ambiental, que foi elaborado pelo IBAMA, e nesse roteiro ele traz essa ferramenta da matriz de análise estratégica como um apoio, né, para conseguir identificar os pontos fortes, os pontos fracos, o que a unidade de conservação precisa trabalhar, né, tanto do modo positivo quanto negativo, para conseguir estabelecer os programas de gestão. Então, como isso é feito? Para dentro do ambiente da APA, né, que eu estou circulando agora aqui com essa luzinha, a gente faz uma avaliação de quais são as forças restritivas e quais são as forças propulsoras. As forças restritivas, então, seria o que impediria hoje a unidade de conservação de alcançar os seus objetivos, que a gente viu que na criação da unidade de conservação foram estabelecidos objetivos para se alcançar com essa área. E, por outro lado, quais seriam as forças que impulsionam, né, essa unidade de conservação, os pontos fortes, né, o que essa unidade traz de contribuição ao meio ambiente, à sociedade, e que é importante ressaltar. Nós olhamos também quais seriam as ameaças e as oportunidades externas, né? O que está de fora da UC que pode ameaçar a sua existência ou os seus objetivos ou dificultar alcançar os seus objetivos de criação.
Por outro lado, as oportunidades, né? O que externamente apoia essa unidade de conservação e pode ser um fator de apoio para alcançar os seus objetivos. A partir disso, então, são identificadas as premissas de avanço. Isso significa, então, quais são esses pontos positivos que devem ser valorizados e as premissas de dano, né? Essas são terminologias dadas pela metodologia. As premissas de dano seriam, então, aquelas situações, ações ou condições que precisam ser melhor trabalhadas para que não impeçam que a unidade de conservação alcance seus objetivos. A partir, então, da identificação dessas premissas, podem ser propostos os programas de ação e de gestão, né? A gestão a gente vê muito como o manejo, né, da unidade de conservação. Então, nós temos um plano de manejo, é preciso pensar em como fazer este manejo. Aqui é a aplicação, né, dessa matriz para a unidade de conservação. Então, a gente fez o levantamento das forças restritivas, impulsionadoras, olhando o ambiente interno, o ambiente externo. Então, essa avaliação foi feita, né? Muitos desses pontos aqui, considerados pontos fracos, pontos fortes, foram discutidos durante a oficina de diagnóstico e a gente chegou num consenso a respeito de quais seriam, né, esses pontos fortes e fracos e como que a unidade de conservação ela poderia alcançar os seus objetivos, conversando também com os participantes da oficina, né? Então, essas contribuições foram incorporadas ao documento. Ainda seguindo aqui, então, na metodologia, a gente viu como se chega, né, se obtém um apoio para a delimitação dos programas de gestão. Aqui a gente vê como que são delimitadas e caracterizadas as zonas, né? Aquele mesmo roteiro metodológico, né, ele traz algumas orientações sobre isso. Então, um dos pontos principais para a delimitação das zonas é a sobreposição das informações, né? Então, dos diversos meios que foram identificados, além da equipe conversar a respeito desses resultados, também são feitas sobreposições usando a ferramenta de geoprocessamento, né? A ferramenta que trabalha com a cartografia, com os mapas, para sobrepor essas informações e a gente conseguir enxergar, né, onde ocorrem situações semelhantes, a gente pode diferenciar como uma zona separada, né, que tem características específicas para fazer essa divisão no território. Então, aqui como alguns exemplos dos mapas que foram considerados, né, a gente considerou o uso e ocupação do solo, a cobertura vegetal, o mapa de riscos, a capacidade de uso da terra, o mapa de declividades, erosões, das pressões exercidas sobre os corpos d'água, mas também sobre a vegetação, bem como o zoneamento do município de Bauru, que já traz orientações a respeito das áreas principalmente urbanizadas, né, traz para o município como um todo, mas a gente considerou principalmente quando trata das áreas urbanizadas as orientações do plano diretor. Para a proposição das diretrizes, né, as recomendações e diretrizes para cada uma das zonas, a gente deve seguir as chamadas categorias normativas para elaboração de diretrizes e recomendações. Então, isso significa o quê? Que cada zona, né, para cada zona é preciso avaliar quais seriam os usos e condições de ocupação proibidos, que não pode acontecer, quais seriam diretrizes de restrição, diretrizes de incentivo, quais seriam os usos e condições de ocupação tolerados, quer dizer que não seriam os melhores, mas eles podem permanecer, usos e condições de ocupação permitidos e aqueles que devem ser promovidos, né, que é o que gostaria, o órgão gestor, a sociedade gostaria que predominasse, né, que fossem promovidos dentro da unidade de conservação. Então, essas são as diretrizes para a elaboração das características, né, de cada uma das zonas. Agora a gente passa a ver um pouco melhor quais foram as zonas propostas para a APA Vargem Limpa Campo Novo. Então, uma primeira zona a ser citada é a zona de proteção integral. Essa zona ela vai compreender os limites de uma unidade de conservação estadual que foi delimitada dentro do território do município de Bauru e que se sobrepõe à APA Vargem Limpa Campo Novo, que é a Reserva da Vida Silvestre Aimorés 1. Então, a área dessa unidade de conservação foi considerada no plano do manejo da APA como uma zona de proteção integral.
Aí nós temos a zona de preservação. A zona de preservação, então, ela vai comportar todas as APPs, né, as áreas de preservação permanente, as reservas legais. Essas duas áreas já têm um regime diferenciado, né, voltado para conservação e preservação. Aí acrescentamos os fragmentos de vegetação nativa, né, em melhores condições, de maior área, né, a maioria deles abarcados, né, pelos limites de outra unidade de conservação estadual estabelecida no município de Bauru, que coincide com a APA, que é a Are Leopoldo Coutinho. A zona de conservação, ela se refere principalmente, né, àquelas áreas identificadas pelo uso e ocupação do solo, como destinadas aos cultivos, às pastagens e outros fragmentos menores de vegetação fora das reservas legais e APPs. E nessa zona de conservação a gente também encontra alguns núcleos, né, residenciais informais. Temos também a zona urbana não consolidada. Essa zona ela equivale a parte de alguns bairros do município de Bauru que coincidem com os limites das APAs. Então, os bairros seriam o Parque Industrial Manchester, Tangarás, Vale do Igapó, o Parque Santa Rita, parte do Jardim Marabá e algumas glebas localizadas dentro dos limites da APA. A zona urbana consolidada, ela vai corresponder, então, principalmente a uma parte do bairro Santa Terezinha. Dentro do Santa Terezinha também existe um pequeno núcleo informal localizado ali sobreposto a essa zona. A zona de indústria, comércios e serviços, ela é composta principalmente pelos limites dessas áreas já destinadas para essas atividades pelo plano diretor. Então, a gente respeitou o limite dessas áreas. A zona de comércio, indústria e serviço, que tem uma característica especial, que é uma área que deve passar por um processo de recuperação ambiental. É uma área hoje contaminada, né, por uma antiga fábrica de baterias. Então, o seu uso hoje ele não pode, hoje ele não tem nenhum tipo de uso enquanto não houver a sua descontaminação. Então, ele foi separado, ele é vizinho da zona de indústria, comércio e serviço, mas ele está separado por ter essa característica de uma área contaminada. E, por fim, nós temos a zona de interesse histórico-cultural, que ela é composta principalmente pelas edificações que são tombadas, né, como um patrimônio histórico no Instituto Lauro de Souza Lima, né, onde se insere o antigo Hospital Asilo Colônia Aimorés. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o mapa, né, de zoneamento e como estão distribuídas essas zonas. Depois a gente fala um pouquinho de cada uma delas. A gente pode observar aqui, né, pelo mapeamento, aqui são os limites da APA, que a zona com maior representação dentro da unidade de conservação é a zona de preservação, que está aqui nesse verde mais escuro. Então, ela está em 36% da APA, é composta por essa zona. Em segundo lugar, nós temos aqui a zona urbana não consolidada, que é representada aqui por essa cor laranja. A zona de conservação, ela é representada por esse tom verde meio amarelado. A zona de proteção integral, que é aquela unidade de conservação estadual, né, que a gente tem dentro da APA, ela está aqui representada por esse outro tom de verde. A zona de indústria, comércios e serviços está representada pelo tom de marrom, aqui já próxima à área urbana, né, do município. A zona de interesse histórico-cultural, né, que é do Instituto Lauro de Souza Lima, ele está nesse azulzinho esverdeado. No rosa, aqui a gente tem o Parque Santa Terezinha, que seria a zona urbana consolidada. E no vermelho, que está aqui essa pequena porção, que é aquela porção da zona de indústria, comércio e serviço, que tem que passar pelo processo de recuperação ambiental, né, que é a área atualmente contaminada. Então, essa é a configuração da distribuição das zonas dentro da unidade de conservação. Então, a gente vai passar por cada uma das zonas, trazendo principalmente as suas restrições, né, as suas proibições. Algumas delas a gente faz uma caracterização, porque a gestão ela fica, às vezes, por conta, por exemplo, do Instituto de Lauro de Souza Lima, né, tem um regramento específico, essa unidade de conservação, né,
a reserva da vida silvestre também futuramente terá um regramento específico, então a gente faz recomendações mais gerais. As demais zonas, elas já são mais objetivas quanto às suas proibições. Então, para a zona de proteção integral, a gente tem que, como eu mencionei, né, ela é uma sobreposição de uma unidade de conservação da categoria de proteção integral, então é refúgio da vida silvestre, e ela deve, né, no futuro, ter o seu próprio plano de manejo, né, então lá vai ser definido quais são os regramentos. Ela é uma unidade estadual, né, então o órgão estadual é que que comandará a elaboração desse plano de manejo. E aí o que a gente fez para trazer para o plano de manejo da APA foi avaliar quais são as recomendações que a lei do SNUC dá para essa categoria de unidade de conservação. Então, o que fala lá? Que o refúgio da vida silvestre ele pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade, né, entre os proprietários e os objetivos da unidade de conservação, quando não há acordo, pode ser determinada a desapropriação, né? Então, é feito um outro tipo de tratativa quando não é possível conciliar as atividades que o proprietário executa com os objetivos da unidade de conservação. Pode existir a visita pública, mas ela é sujeita às normas e restrições estabelecidas no futuro plano de manejo, e ele deve ser, então, estabelecido pelo órgão responsável e previstas no regulamento da unidade de conservação, essas visitas, né? A pesquisa científica também depende de autorização prévia do órgão responsável pela unidade de conservação. E aí existe uma ressalva, né, no parágrafo único do SNUC que diz que até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras envolvidas nas unidades de conservação de proteção integral, como é o refúgio de vida silvestre, devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integralidade dos recursos que a unidade objetiva proteger. Então, ela restringe bastante quais as atividades que podem acontecer na unidade de conservação de proteção integral. A próxima zona que a gente vai apresentar é a zona de preservação, nesse verde mais escuro. O que não pode, então, pelo plano de manejo, né, da APA, acontecer, né, está proibido dentro da zona de preservação? A supressão de vegetação nativa, exceto quando for de utilidade pública, caso não exista alternativa viável e se for permitida pelo plano de manejo. Ela deve, então, ser sobreposta à legislação vigente, deve obedecer à legislação vigente. Qualquer outra atividade que cause a fragmentação dos maciços vegetais. Qualquer parcelamento do solo para fins residenciais, industriais, comerciais, de serviços, chácaras, sítios de recreio, reloteamento e o desmembramento e o desdobro. O depósito, ainda que temporário, a distribuição e comércio de produtos químicos ou combustíveis. Atividades pastoris, atividades agrosilviculturais, elas devem ter o devido licenciamento e autorização dos órgãos ambientais competentes, bem como a anuência do Conselho Gestor Municipal e Estadual. É proibido também a introdução de espécies exóticas da fauna, com exceção da aquicultura, que deve passar pelo devido processo de licenciamento ambiental. Proibido também a introdução de de espécies exóticas da flora com potencial invasor, indústrias de qualquer natureza, os acessos para dessedentação animal sem a devida anuência do Conselho Gestor, a disposição de qualquer tipo de rejeito de resíduos, o lançamento de efluentes e demais atividades que possam colocar em risco a integralidade da APA, sem o devido licenciamento ambiental e sem a anuência dos conselhos gestores municipal e estadual. Então, isso para a zona de preservação. Agora a gente fala um pouco da zona de conservação, que são essas que estão no verde mais claro.
Na zona de conservação ficam proibidos qualquer parcelamento do solo para fins industriais, com exceção de indústria rural e do agricultor, né, que é voltado para empreendimentos familiares rurais, definidos no termo da Lei 11.326 de 2006. Não pode também o depósito, ainda que temporário, a distribuição e comércio de produtos químicos ou combustíveis, a supressão de vegetação nativa em estágio médio e avançado, exceto em casos de utilidade pública e interesse social, caso não exista alternativa viável e for permitida pela legislação vigente e outros planos de manejo. Não pode a disposição de resíduos que possam gerar contaminação do solo e dos recursos hídricos. Também não é permitida a disposição de resíduos da construção civil, ainda que em caráter temporário. O plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor também não é permitido. Qualquer desdobros nos loteamentos, núcleos informais passíveis de regularização, conforme a Lei 13.465 de 2017, mesmo que regularizados. A utilização de agrotóxicos e outros defensivos químicos que não estejam em conformidade ou especificados nos instrumentos técnicos vigentes. Ainda para a zona de conservação, ficam proibidas as atividades agro-silvopastoris sem o manejo de conservação do solo. O parcelamento para fins urbanos devem ser restritos às áreas já determinadas como urbanizadas pelo plano diretor. O reloteamento, desmembramento e desdobro inferior a 20 mil metros quadrados fica proibido, né, por ser esse o módulo obrigatório pelo INCRA. A distribuição, comércio e disposição, mesmo que temporária, de produtos químicos ou combustíveis. Atividades agro-silvopastoris sem o manejo correto do solo, de acordo com a legislação estadual. Represamento sem o devido licenciamento. O plantio de espécies exóticas e arbóreas com potencial invasor, conforme a legislação específica, e demais atividades que possam colocar em risco a integralidade da APA sem o devido licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor. Agora a gente fala um pouco a respeito da zona urbana não consolidada, que seriam essas áreas em laranja. Para essas áreas. Então, ficam proibidos a implantação de estabelecimentos comerciais cujas atividades possam implicar em contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Caso já existam estabelecimentos com esse perfil, eles deverão comprovar que atendem à legislação vigente a respeito desse tipo de contaminação. Não pode a disposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou das águas. O depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos químicos e combustíveis. Depósitos de materiais radioativos, o desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, o plantio de espécies exóticas com potencial invasor, novos parcelamentos dos solos, loteamentos ou desdobros que estejam em desacordo com o previsto nas diretrizes de criação e permissão para cada área urbana sem o devido licenciamento. E demais atividades que possam colocar em risco a integralidade da APA, sem o licenciamento e anuência do Conselho Gestor. Agora a gente fala da zona urbana consolidada, representada aqui pelo Parque Santa Terezinha. Vale ressaltar que no mapa a gente vai ver que existem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? Por exemplo, aqui o Parque Santa Terezinha a gente já sabe que vai ter que fazer uma modificação, isso veio das outras reuniões, e a gente vai fazer então logo na sequência, né, da apresentação aqui do zoneamento, né? Então vocês vão ver que algumas partes do mapa ainda vão passar por um ajuste oriundas dessas reuniões. Então, falando aqui a respeito da zona urbana consolidada, quais seriam as principais proibições? As proibições. A implantação de estabelecimentos comerciais cujas atividades possam implicar em contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Caso já existam, né, estabelecimentos comerciais, eles devem ser solicitada a comprovação de atendimento à legislação vigente. O desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, de acordo com a legislação vigente. O depósito, distribuição e comércio de produtos químicos ou combustíveis.
depósito de materiais radioativos, o plantio de espécies arbóreas com potencial invasor, novos parcelamentos do solo, loteamentos ou desdobros de acordo com as diretrizes de criação, permissão de cada área urbana sem o devido licenciamento e demais atividades que possam colocar em risco a integralidade da APA sem o devido licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor. Agora a gente fala da Zona de Indústria, Comércio e Serviços, que é representada pela cor marrom no mapa. Para essa zona, então, fica proibida a instalação de indústrias ou outras atividades comerciais e de serviços potencialmente poluidoras, sem o devido licenciamento ambiental, de acordo com a legislação vigente. Instalação de indústria classificadas como nocivas, de acordo com a lei vigente do plano diretor, ou outras que venham a substituí-lo. Lotes inferiores ao mínimo previsto na lei municipal vigente. O desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, de acordo com a legislação, o depósito de materiais radioativos, a disposição de resíduos que possam gerar contaminação do solo ou dos recursos hídricos, o depósito, ainda que temporário, a distribuição e comércio de combustível, o plantio de espécies exóticas com potencial invasor e outras atividades que possam colocar em risco a integralidade da APA. Para aquela área, né, da zona de indústria, comércio e serviços, que a gente vê que é uma área hoje classificada como contaminada, né, as orientações são as seguintes. Essa área, então, né, ela deve ser, indica, já que o uso e ocupação do solo, ele deve ser feito conforme as determinações da CETESB, né, que é o órgão que vem acompanhando o processo de determinação da contaminação e os passos para sua recuperação, no que for possível. Que quando, né, e caso ocorra a recuperação dessa área, né, com a sua descontaminação, deverá ser reestabelecido o uso para essa zona, né? Atualmente, o plano diretor enquadra essa área dentro da zona de indústria, comércio e serviços. A princípio, então, é recomendado que ela permaneça nessa categoria de uso após, claro, a liberação do órgão ambiental responsável. Por fim, então, a gente tem a zona de interesse histórico-cultural, representado aqui pelo Instituto Lauro de Souza Lima. Essa área, né, ela tem um regramento específico, por ser uma área considerada patrimônio, né, histórico, ela tem uma resolução definida aqui pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Essa resolução ela já determina, né, como devem ser feitas as manutenções e quais os usos permitidos. Então, o que o plano de manejo indica, né, para que seja respeitada essa determinação, é que sejam restritos os usos para adensamentos, novos parcelamentos do uso do solo, uma vez que a área deve assegurar a preservação do patrimônio. E o que o CONDEFAT indica, então, é que devem existir apenas atividades de restauração e recuperação das antigas edificações e elas devem ser aprovadas, né, por esse órgão e pautadas em critérios científicos de preservação patrimonial. Daí ele fala aqui dos princípios de distinguibilidade e reversibilidade, conforme já estabelecido pela resolução específica. Agora a gente passa, né, para a apresentação das normas gerais, né, que incidem sobre a APA. O que seriam essas normas gerais? São as normas que se aplicam a todo o território da APA, independente de qual zona ela está localizada, né? Então, isso vale para toda a unidade de conservação. Eu vou ler aqui um pequeno resumo, depois eu vou passar a palavra para a Jaqueline, né, para minha colega, para ela passar em detalhes com vocês todas as normas gerais da APA. Então, o que traz, né, essa parte do texto? Quais seriam as proibições gerais? Os lançamentos de resíduos sem tratamento, o uso de agrotóxicos, as queimadas sem controle, a mineração com exceção da extração de areia, outras restrições que já foram determinadas por cada zona. E traz diretrizes, né, orientações gerais a respeito das áreas urbanas consolidadas e não consolidadas, sobre regularização fundiária, cultivos e pastagens, os impactos ambientais, como devem ser tratados, desmatamentos permissivos, os regramentos ambientais para atividade industrial, comercial e de serviço, orientações sobre as áreas de APP, sobre o parcelamento do solo,
e possíveis regularizações fundiárias, sobre obras em geral e recomendações específicas para as áreas de uso especial, né, que foram áreas que foram identificadas pelo diagnóstico como de maior fragilidade com relação a erosões e assoreamento. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Jaqueline, ela vai compartilhar a tela e vai apresentar para vocês as normas gerais. Você assume aqui, então? Assumo, Jussi. Acho que você... Obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês me ouvem? E vem aqui a tela? Só, alguém me confirma, por gentileza, só para saber se está tudo certo. Obrigada, Jussi. Tá aqui, aumentar um pouquinho mais, né? Bom, então aqui, na verdade, a gente vai passar esse documento, na verdade, é o documento mesmo, o relatório, né, do nosso zoneamento, então por isso que ele está aqui no nosso documento Word. E a ideia, então, é passar com vocês essas normas gerais, que a Jussiara comentou, que serve para todas as zonas, né, da APA, e aí vocês podem acompanhar junto comigo a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Então, que ficam proibidos para todas as zonas? O lançamento de resíduos agrícolas e pecuários nos corpos d'água, sem o devido tratamento, observadas ainda as normas específicas de cada zona. O lançamento de resíduos de lavagens, de embalagens de agrotóxicos, biocidas ou fertilizantes nos recursos hídricos ou mesmo nos coletores de esgoto. A utilização de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou prática agro-silvopastoril, exceto aquelas necessárias a problemas fitossanitários e desde que aprovadas pela SEMA e pela SAGRA. Os usos ou práticas capazes de causar degradação do meio ambiente, ficando proibido o uso de pulverização aérea. O escoamento superficial, difuso de efluentes provenientes da agricultura ou pecuária. Atividades de mineração, né, exceto aí a extração de areia, através de dragagem de leitos de córregos, que no caso seria o desassoreamento, e ela deve ser devidamente licenciada e com a anuência do Conselho Gestor desta APA, e aquelas de utilidade pública. Finalizada a ação de desassoreamento dos cursos d'água, a atividade de retirada de areia deve ser cessada. O parcelamento do solo em zona rural menor que 20.000 metros quadrados. E as demais restrições específicas de cada zona que a Jussiara aí apresentou para vocês. E ficam estabelecidas as seguintes diretrizes, lembrando que isso também é para todas as zonas, tá? Qualquer atividade ou intervenção com objetivo econômico ou não dentro da zona de preservação devem ser licenciadas e consultadas aos conselhos gestores municipal e estadual, exceto atividades de meliponicultura e apicultura. No caso de áreas urbanas consolidadas e não consolidadas e novos empreendimentos, os efluentes deverão ser coletados e lançados no sistema público de esgoto sanitário, de acordo com as diretrizes técnicas do Departamento de Água e Esgoto, do DAE. Na inexistência de sistema público, na inviabilidade técnica, os efluentes deverão ser tratados atendendo os parâmetros de lançamento e de qualidade de acordo com a legislação vigente. E aí, no caso de áreas urbanas consolidadas e não consolidadas e novos empreendimentos, o sistema de abastecimento de água também deverá atender às diretrizes técnicas do Departamento de Água e Esgoto. Incentivar, através da SEMA e da SAGRA, que as propriedades das áreas rurais adotem sistemas unifamiliares com maior eficiência. E aí, no caso de regularização fundiária, que abrange áreas da APA, será exigida a anuência do órgão gestor da unidade, desde que o estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. E aí, de acordo com a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. O cultivo da terra ele será feito de acordo com as práticas de conservação do solo, recomendadas pelos órgãos oficiais de assistência técnica e extensão rural. A conservação e manutenção de estradas rurais deverão seguir os preceitos de conservação de solo conforme a legislação vigente. E devem ser buscadas novas alternativas ao pastoreio excessivo, caso existam, considerando-se como tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de erosão.
qualquer atividade não mencionada que possa causar impactos ambientais que comprometam a qualidade hídrica ou a degradação dos solos e a deflagração de processos erosivos poderão ser solicitadas mitigações ou ainda soluções técnicas, né, para sua resolução. Todas as formas permissivas de desmatamento e corte de árvores isoladas contidas neste plano não poderão ser menos restritivas que as leis municipais, estaduais e federais vigentes. Quando necessário, a SEMA deverá consultar o Conselho Gestor para anuência de atividades e, no caso de sobreposição de unidades de conservação municipal e estadual, deve-se aí comunicar o órgão licenciador a informar o órgão gestor da unidade de conservação estadual. Todo barramento de curso d'água, mesmo que licenciado, deverá atender às determinações da EE e sujeitar-se à anuência da SEMA, bem como adequar-se às normas futuras determinadas pelo Conselho Gestor da APA, pertinentes ao assunto. Para toda e qualquer atividade industrial, comercial, de serviço, parcelamento do solo, possíveis regularizações fundiárias que sejam exercidas na APA, é obrigatória a execução de obras e sistemas para contenção, retenção e controle de águas pluviais, considerando a vazão de restrição e o conceito de impacto zero. Essas obras não poderão ser construídas em áreas públicas destinadas a sistemas de lazer, áreas verdes, APPs e demais áreas protegidas que sejam consideradas incompatíveis com esse uso, para efeito dessa regulamentação. E a bacia de detenção deverá ser computada como equipamento público urbano, em área institucional, acima dos índices urbanísticos mínimos exigidos. Para toda e qualquer atividade industrial e de serviço exercida na APA, é obrigatório a implantação de equipamentos de captação, uso e reuso de águas pluviais, conforme a Lei Municipal 6.110, de 25 de agosto de 2011. Todas as APPs existentes na APA terão faixas com largura mínima de 30 metros em ambos os lados e ao longo dos corpos d'água, e de 50 metros em torno de nascentes e lagos naturais, que sejam provenientes de ações humanas ou degradações originárias de eventos naturais. Tá? E aí, no caso, exceto nos casos previstos no artigo 3º, no inciso 4 da Lei 12.651, de 2012, que é nosso Código Florestal. Em toda a APA Vargem Limpa Campo Novo fica proibida a drenagem de áreas naturalmente úmidas. E toda obra de travessia em área pública ou privada só será permitida com aprovação dos órgãos ambientais e deverão obrigatoriamente, se apontado em estudo técnico, contemplar passagens de fauna. E toda obra que envolva sistema viário dentro da APA deve conter estudos que demonstrem a necessidade de passagem de fauna. Subir aqui um pouquinho. E eventuais projetos minerários de extração de areia passíveis de serem executados nos rios somente serão realizados quando houver interesse do município em desassorear os rios. E, nesses casos, poderá ser efetuado o aproveitamento econômico do material extraído, sendo, entretanto, o processo condicionado a licenciamento ambiental. As diretrizes contidas nesse plano de manejo não excluem a obrigatoriedade do cumprimento de diretrizes mais restritivas, estabelecidas pelo Plano Diretor Participativo do município de Bauru, e também as outras legislações que estejam vigentes. Cabe à Prefeitura Municipal analisar a legalidade da regularização fundiária dos núcleos informais, que não exime possíveis responsabilidades criminais por parcelamento de solo irregular. E aí, para parcelamentos do solo, empreendimentos e possíveis regularizações fundiárias deverão se considerar obrigatoriamente. Então, vamos ver o que é obrigatório aqui. Então, primeiro, a destinação mínima de 30 metros para as APPs, né, ou seja, para as áreas de preservação permanente, ao longo dos cursos d'água, e 50 metros ao redor das nascentes, e o atendimento às leis específicas sobre as outras formas de APPs. Para a destinação da área do empreendimento como área verde pública, poderá ser computada toda a APP e reserva legal, caso houver. O interessado deverá apresentar, quando necessário, o projeto de recuperação ambiental das APPs, a ser realizado por profissional legalmente habilitado, assim como sua execução, devendo ser firmado um termo de compromisso de recuperação ambiental. Este projeto de recuperação ele deverá contemplar a manutenção por um período mínimo de 3 anos, podendo ser prorrogáveis conforme necessário.
a destinação de 30% da área total do empreendimento como área permeável poderá ser computado como área permeável do parcelamento. Então, o total da área verde, a APP, a reserva legal, as áreas de passagem de linhas de transmissão, a faixa de servidão de equipamentos públicos que mantenham a permeabilidade do solo e sistema de lazer. E a título de outorga onerosa ambiental para parcelamento do solo, empreendimentos ou regularização fundiária, caberá ao empreendedor contribuir para a implantação de corredores ecológicos em APPs dentro da APA Vargem Limpa Campo Novo, em área proporcional à do empreendimento, a ser realizada conforme fórmula de cálculo da tabela 2.2, que já vai mostrar lá daqui a pouquinho, a fim de ligar as áreas de fragmentos de vegetação nativas presentes na zona de proteção, zona de conservação e área de restrição ao uso da terra. Para isso, o interessado deverá apresentar projeto de recuperação ambiental para fins de implantação de corredores ecológicos, realizado por profissionais legalmente habilitados, assim como sua execução. E aí, novamente, devendo ser firmado um termo de compromisso de recuperação ambiental junto à SEMA, com responsabilidade de manutenção por um período mínimo de 3 anos, podendo ser prorrogáveis conforme necessário. Os recursos oriundos da outorga onerosa deverão ser prioritariamente revertidos para a APA Vargem Limpa Campo Novo. E a SEMA deverá indicar as áreas para os corredores ecológicos com a anuência dos proprietários, devendo ser priorizados aqueles citados no Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado. Não havendo áreas para indicar, cabe então ao empreendedor recolher junto ao fundo municipal a ser criado o valor correspondente em forma de outorga onerosa ambiental sobre a área vendável, cujo cálculo do valor será definido por regulamentação específica do fundo. E se houver interesse na recuperação de de áreas de compensação a título de outorga onerosa ambiental fora da bacia do Campo Novo e que estejam fora das áreas de preservação permanente ou de áreas de corredores ecológicos de interesse deste plano, tais condições deverão ser autorizadas pela SEMA. E só serão permitidas compensações a título de outorga onerosa fora do município de Bauru que estejam dentro da APP do Córrego Campo Novo. Todo empreendimento deverá ter previamente aprovado pelos órgãos municipais responsáveis pelo meio ambiente, planejamento e obras um projeto específico de conservação do solo e combate à erosão a ser executado durante todo o período até a conclusão e recebimento definitivo de todas as obras de infraestrutura por parte da Prefeitura. Os empreendimentos e as atividades que estão sujeitas à legislação específica, como o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, deverão contemplar a elaboração desse instrumento de licenciamento previamente à sua instalação, conforme previsto em lei municipal. Não será permitida a implantação de rede de abastecimento de água no passeio público, com exceção à ligação do ramal, evitando incompatibilidades com a arborização urbana. E a instalação de postos de energia elétrica e iluminação deverá se dar na face leste e sul do sistema viário, de forma que as árvores de maior porte serão plantadas na face norte e oeste, promovendo sombra no sistema. As empresas, atividades e obras devidamente regularizadas e já existentes e licenciadas na APA terão prazo de 1 ano para apresentar uma proposta e de 3 anos para início do atendimento das exigências contidas nesse plano de manejo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, deverá expedir lista própria de espécies nativas para arborização dentro da APA Vargem Limpa Campo Novo. Aqui, então, está a tabela 2.2, que fala, então, da fórmula de outorga onerosa da APA Vargem Limpa Campo Novo, em caso de parcelamentos de solo para fins urbanos. Então, aqui, por tipo de empreendimento, então, empreendimento de interesse social, a gente tem essa fórmula aqui, Os demais empreendimentos, essa outra, e a regularização fundiária, essa outra fórmula aqui. Só passando um pouquinho para vocês, quais são essas siglas, que estão aqui. Então, a gente tem aqui que as siglas das fórmulas possuem os seguintes significados, O ON, outorga onerosa, em metros quadrados, o TALC, que é o total da área em lotes comerciáveis, o IRL, excedente da reserva legal, não computadas como área verde em metros quadrados, o EAPP, que é o excedente das áreas de preservação permanente, não computadas com área verde em metros quadrados. Então, aí, só voltando aqui um pouquinho na fórmula para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, continuando, quanto à área de uso especial,
Essas se referem a áreas com restrição à ocupação, devido a características observadas no diagnóstico do solo, por serem locais mais sensíveis a encharcamento e risco de erosões para as quais se recomenda, né? E a Jussara já tinha comentado com vocês dessa área de uso especial. Então, para as presentes e futuras ocupações, deverá ser realizadas ações de conscientização junto aos proprietários a respeito de técnicas conservacionistas do solo, considerando se tratar de uma área com alta suscetibilidade à deflagração de processos erosivos. Para os usos agropecuários, quando extremamente necessário, deverão ser realizados com planejamento e aplicação maciça de técnicas conservacionistas, voltadas principalmente à prevenção das erosões laminares e lineares. Certos usos agropecuários podem vir a demandar o uso considerável de adubos e outros insumos, com o objetivo de melhorar a acidez, a quantidade de base e saturação por alumínio. A revegetação com espécies nativas, cobertura vegetal, que diminua os riscos de instalação de processos erosivos, tais como a silvicultura, uso de gramíneas ou culturas temporárias com características de proteção do solo. Por serem áreas com fragilidade a processos erosivos, localizados no entorno de cursos d'água, recomenda-se que, após o processo de revegetação, sejam estabelecidos corredores ecológicos conforme a proposta apresentada por este plano de manejo. E todas as restrições e recomendações direcionadas à área de restrição ao uso da terra deverão ser prioritárias quando sobrepostas às outras zonas e áreas, desde que a legislação ambiental não tenha usos ou condições mais restritivas, como no caso das áreas de preservação permanente, né, as nossas APPs. Bom, então era isso que a gente tinha que passar para vocês aqui das normas gerais. Vou parar aqui de compartilhar. Ju, se você continua daí? Sim, só vou fazer então a conclusão aqui. Está aparecendo? Tá sim, tá aparecendo. Ok. Então, a Jaqueline fez a apresentação de quais seriam as normas gerais para a unidade como um todo. E aqui a gente tem, por fim, quais são os programas de gestão da APA, né? Então, a gente viu que vão sendo feitos os levantamentos dos pontos positivos, dos pontos negativos, fortes e fracos, pressões, oportunidades, né, que existem dentro e fora da unidade de conservação. A gente distribuiu isso espacialmente nas zonas e fez orientações para cada uma delas. E aí os programas, né, que são a parte final aqui do capítulo de zoneamento, eles trazem um detalhamento de como fazer, né, de como essas atividades, como essas ações pensadas, essas diretrizes, elas podem ser alcançadas. Então, para isso foram pensados alguns programas que estão melhor detalhados no relatório, e aqui eu trouxe só a listagem delas, né. Então, nós temos um programa de educação ambiental, de proteção e fiscalização, controle de espécies de fauna e flora exótica, regularização fundiária, comunicação social, gestão ambiental, pesquisa e monitoramento e recuperação de áreas degradadas. E aí, por fim, os próximos passos, né, a partir da realização dessas reuniões de zoneamento, são as revisões e ajustes necessários, tanto no texto quanto no mapa, a consolidação do banco de dados e dos relatórios, e a entrega do plano de manejo à SEMA e ao Conselho Gestor da APA. Então, a apresentação era essa, a gente agradece, né, a todos que estão aí assistindo, e a gente abre para, se houver comentários, dúvidas, vocês ficarem à vontade para conversar com a gente, com a SEMA, né, que o produto ele é feito a várias mãos, né? Então, o que vocês quiserem comentar, nós estamos à disposição. Vou parar aqui de compartilhar e a gente abre para as questões. Muito bom, hein? Parabéns aí pela apresentação. Atendeu os nossos objetivos, né? O objetivo da cidade de Bauru, e ficou do jeito que a gente esperava, né? Para que possa ter um uso sustentável mesmo, né, de toda a área e que proteja o nosso meio ambiente. Eu vou abrir a palavra aqui ao Luizinho, à Gabriela, para eles fazerem alguns comentários.
Bom, pessoal, boa tarde. Agradecer à equipe da Arcades, né, a Jussiara e a Jaqueline. Obrigado por estarem conosco esse tempo. Acho que a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho. E agora a gente fica aqui aberto aos possíveis questionamentos e esclarecimentos junto com vocês. Eu também queria agradecer a Arcades, porque por todo esse tempo, né, a gente trabalhou junto, né, a gente conseguiu chegar num resultado bem legal no final. E é isso, né, a gente gostaria de ouvir se a contribuição, se chegou a contribuições da população, né, dos vereadores, e estamos aguardando, estamos à disposição. Só pediria a nossa tecnologia aí da parte da Câmara, se chegar algumas perguntas, alguns questionamentos para a gente poder responder. O Bianca, está nos ouvindo? Estou ouvindo, senhor. Seu Ayrton. É possível verificar se houve algum questionamento, alguma pergunta aí dos nossos telespectadores? Sim, acabou de chegar um questionamento e eu já vou encaminhar aqui no chat. Vou pedir para o senhor esperar só um minutinho, por favor. Chegou nesse minuto mesmo. Perfeito. Seu Ayrton, eu vou mandar no WhatsApp da Gabriela, pode ser? Porque a mensagem é tão grande que não cabe aqui no chat. Pode ser, sim. Manda aí para você, Gabriela. Eu recebi aqui. O munícipe, acredito que ele não se identificou, né? Mas aqui, eu vou ler aqui a mensagem. Boa tarde. Cumprimento a todos aqui, órgãos públicos, federais, estaduais, municipais e os parlamentares presentes. Eu, engenheira agrônoma Aline Retz, faço parte do Conselho Gestor do Plano de Manejo APA Vargem Limpa Campo Novo, no tocante do órgão técnico e pesquisa. Como proprietária rural, empregadora rural e moradora, porque de extrema relevância solicito a todos os presentes, amparada na atual situação que nos encontramos de pandemia e restrições, que a votação para o Plano de Manejo Vargem Limpa Campo Novo seja adiado. Efetivamente, não houve o necessário e suficiente debate e conciliação dos interesses e de toda a população bauruense, que será impactada pelas novas regras apresentadas. Este estudo foi divulgado para o Conselho, pasmem, apenas há 2 dias. Esse ínfimo tempo pude avaliar que a classe de produtores, trabalhadores e proprietários rurais será gravemente afetada. Ora, o plano de manejo tem finalidade de conciliar os interesses públicos, principalmente da classe de produtores rurais, que hoje são a maioria ali presentes e atuantes.
No atual apresentado, o setor imobiliário obteve grandes melhoras, porém o principal setor atuante na região, o produtor rural, que alicerça a economia com a geração de empregos e alimentos para a população bauruense, não obteve melhoras. Muito pelo contrário, foi severamente prejudicado, dependendo da classificação que se enquadra. O produtor rural que foi classificado na zona ZP sofrerá imensos prejuízos, além de arcar com todas as despesas e responsabilidades civis e criminais sobre a propriedade, com impostos, aceiros para contenção de incêndios, preservação e manutenção. Está previamente vetado de praticar atividades econômicas, com pequenas exceções, as quais não viabilizam a manutenção da área, sendo certo que na legislação atual é permissível a elaboração de projetos, desde que sem prejuízos ambientais e aprovados pelo órgão competente, pelos órgãos competentes. O produtor rural que foi classificado na zona ZC não obteve melhorias em relação à atual legislação. De efeito, toda e qualquer atividade deverá ser previamente aprovada por todos os órgãos competentes, como já é previsto na legislação atual. Diante desses motivos, até mesmo para evitar vício de processo legislativo decorrente da ausência de debate com a população, principalmente com ou verdadeiramente interessados, como a devida venia, venham à presença de vossas excelências requerer o adiamento da votação do presente projeto de lei para debate e conciliação com todos os envolvidos, produtor rural, setor imobiliário, órgãos ambientais, poderes municipais e estaduais, com a cautela que a legislação exige. Agradeço contando com a compreensão e colaboração de todos. Bom, gente, eu vou responder já esse documento, esse questionamento, dizendo o seguinte, quem que? Aline Hetz. A senhora Aline, na verdade, esse plano de manejo, ele vem sendo discutido, né, desde o ano passado, né, já iniciou. Nós paramos com a Covid, quando surgiu a Covid, nós paramos com o plano, deixamos ele aguardando, ver o que iria acontecer, porque ninguém sabia, na verdade, né, estávamos todos perdidos, sem saber o que fazer, e de repente surgiram, né, começaram a surgir as plataformas de comunicação. Fizemos uma consulta ao nosso jurídico da possibilidade de utilização da plataforma para levar à população todas as discussões necessárias ao plano. Seguimos tudo que foi determinado aí, que foi sugerido pelo nosso jurídico. Fizemos essa ampla discussão, isso foi várias formas de discussão nós fizemos e nós vamos dar prosseguimento, porque ele foi amplamente debatido e não tem como, né, na verdade isso aqui foi para melhorar a vida de todo mundo, tanto da parte de meio ambiente como a parte econômica. Então, discordo, né, do que foi dito aí, que houve prejuízos. Na verdade, estamos regulamentando para que o meio ambiente não sofra ainda mais. E também para que o próprio produtor, a atividade econômica em geral, também não fique engessada, não fique travada, vamos dizer assim. Então, esse documento técnico, né, ele é utilizado para que a gente possa conciliar, né, que é o nosso dever, né, da meio ambiente, conciliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da cidade com a preservação ambiental. E isso foi feito, isso foi atingido e nós vamos manter, né, nós vamos prosseguir com esse plano, porque ele atendeu às expectativas de destravamento da economia com a proteção ao meio ambiente. O Luiz também vai acrescentar. Boa tarde. Bom, eu queria fazer alguns comentários a respeito da manifestação da colega Aline Hetz. No dia da apresentação do Conselho Gestor, ela se manifestou
né, a respeito dessa preocupação que ela tinha sobre algumas questões que envolvem a área de propriedade dela e do pai dela. Posteriormente, no outro dia, nós atendemos, eu e a Gabriela, nós atendemos ela e o seu pai na secretaria, onde eles explanaram as dúvidas e os questionamentos, e nós procuramos dar algumas explicações técnicas e falamos que ia procurar algumas soluções técnicas possíveis dentro da legislação vigente para que pudesse contemplar o uso do espaço da sua propriedade. Eu queria ressaltar que o uso da propriedade, em relação ao que se refere, a propriedade deles tem um grande fragmento de cerrado, né, da qual eles adquiriram há 5 anos, essa propriedade mais ou menos, como eles mencionaram, e dentro dessas prerrogativas de estar querendo usar um fragmento de cerrado em estágio avançado, nós procuramos as legislações pertinentes com colegas de fora, daqui, da equipe da Arcades, em um texto que pudesse, dentro da possibilidade daquilo que tem dentro da área deles, a exploração econômica viável, desde que fossem autorizados pela legislação vigente. A gente não pode fugir disso, né? Não existe outro formato que a gente possa fazer. Trata-se de uma área de cerrado em estágio avançado, onde quer se ter algum tipo de uso econômico. Então, dentro dessa prerrogativa, a gente colocou a viabilidade desses projetos amarrada a um licenciamento ambiental. Ou seja, o que significa isso? A gente não pode ser permissivo em relação a um questionamento legal, né? Então, o texto deixa dessa forma: se a legalidade, existir legalidade, né, do uso da terra naquele ambiente, naquela zona proposta pelo plano de manejo, ele vai acontecer. Se existir alguma legislação que impeça isso, ele não vai acontecer. Essa legislação não fui eu que criei, não foi o seu Ayrton, o secretário, não foi a Gabriela, não foi o pessoal da Arcades que criou. A gente não pode se furtar a não obedecer a legislação específica. Existe uma lei a ser obedecida, né? Queira ou não queira, existe essa lei no nosso estado, né? E a gente tem que obedecê-la, tá? Então, não é o plano de manejo, a gente só está falando que atividades dentro de uma área de remanescente florestal, de cerrado em estágio avançado, vai ter que passar por um licenciamento. Se for possível, vai ser aceito. Se não for possível, eles vão falar que não pode ser aceito, né? Então, não somos nós que estamos impondo isso. Não é o plano de manejo que impõe, é a legislação que impõe isso. Nós só estamos trazendo o desenho dessa área, né, dessa área onde está localizado a APA, nesses zoneamentos, e falando o que pode. O que existe uma confusão é assim, a área que já está desmatada, a área que é uma zona urbana, ainda não consolidada, mas que o plano diretor traz como zona urbana, né, e essas áreas que têm vegetação nativa. Isso existe um zoneamento, e não é só aqui que é feito dessa forma. Tá? O próprio ambiente desenha o zoneamento, tá certo? E é isso que eu tinha para falar. Ou seja, o que eu quero dizer? Nós ouvimos essas pessoas, né? Tanto no Conselho, tanto na SEMA ontem, falamos que a gente ia atrás de uma solução possível, mandamos inclusive por e-mail essa solução que a gente achou viável, como a gente prometeu para eles, tá certo? E estamos trazendo essa alteração já nessa audiência. Tá certo? Ou seja, escutamos eles e trouxemos a possibilidade dentro das prerrogativas propostas. Muito bom. Chegaram outros questionamentos. A Gabriela vai lendo e vai respondendo o que for possível. O que não for, nós vamos auxiliando nas respostas aí. Bom, o questionamento é do jornalista Nelson Gonçalves, da Câmara. Ele questionou qual o tamanho da área contaminada identificada no manejo. Essa questão eu vou pedir auxílio das meninas da Arcades, porque, na verdade, o que foi delimitado foi exatamente o local onde se encontrava o ponto de contaminação. Tá ligado? Que é a antiga Ajax, né? Mas não necessariamente é toda a contaminação que existe dentro da APA. Mas, assim, acho que a Jussiara pode falar melhor.
Sim, a gente pode tentar esclarecer. Como a Gabriela disse, né, a gente delimitou a antiga propriedade ali da Ajax como uma possível área contaminada, até onde os estudos foram realizados até o momento, né, pela CETESB, que acompanha esse processo, né, ainda carece de uma determinação específica ali da chamada pluma, né, de contaminação. O que se identificou foi a contaminação e ali uma restrição de uso, pelo menos para aquela área da antiga fábrica, né? Aquela área, a gente tem o quantitativo de área, né? Porque todo o nosso mapeamento ele foi, que a gente chama de planimetrado, né? Então, ali a gente tem 14, quase 15 hectares. Mas não necessariamente é essa área contaminada, né? Isso vai ser definido especificamente pelo órgão que acompanha o processo de recuperação daquela área. Não sei se esclarece. Sim. Esclareceu, sim. A outra pergunta é: os 11% desmatados ficam exatamente onde? Eu acredito que ele está questionando talvez naquele gráfico que foi apresentado. Deixa eu dar uma olhada lá se tem o 11% desmatado. Será que é o mapa de cobertura vegetal, Ju? Porque o que a gente tem aproximado aqui de 11% do uso do solo... Eu lembrei, viu? Foi aquele 10,90 de áreas que estava sem especificação. Sem uso definido, né? Tá, é o uso do solo. Isso. Será que o projeto aqui, posso compartilhar aqui a tela para reprojetar o mapa? Só para mostrar para vocês, então? Sim, acho que é melhor. Só um minutinho. Ele quer saber a localização dessas áreas. Tá, então eu vou compartilhar aqui a tela e a gente enfatiza essa área. Opa. Só um minutinho para eu ir até aquele slide. Então, a gente tem aqui, né, acredito que esteja sendo citada essa área sem uso definido, então ela tem essa cor, um tom pastel, digamos assim, e são essas áreas, elas estão espalhadas por todo o território da APA, né, então existem aqui, espera aí que eu acho que meu mouse não está... Dá para ver esse apontador que eu liguei agora, essa luzinha? Dá sim, Júcia. Sim. Tá. Então, são essas áreas onde eu estou indicando aqui com a luzinha, né? Essa cor, né? Se a gente olha aqui, a cor do gráfico é a mesma cor do mapa, né? Então, todas as áreas que tiverem nessa cor mais clarinha aqui, né? A gente vê algumas áreas aqui no entorno do Vale do Igapó, aqui no entorno do córrego da Palmeira, da Água da Palmeira, aqui no Alexandre, a gente tem essa outra porção aqui mais ao sul da APA, então ela aparece em vários pontos, né? Então, ela é mais espalhada, né? A gente só vê que ela não ocorre dentro dos maciços florestais mesmo, né? Daqui das grandes reservas legais que existem no território e outros maciços florestais que existem dentro da APA, né? De resto, ela ocorre pulverizada em várias regiões. E esse é um processo dinâmico, né? Essas áreas, quando a gente fez mapeamento, aqui é o retrato de um determinado momento, né? Então, é um processo dinâmico. Hoje pode ser que alguma dessas áreas podem até um cultivo, está acontecendo alguma coisa diferente do que a gente mapeou naquele momento, mas no momento do mapeamento, a gente não identificava uso específico nessas áreas. Ok. A outra pergunta é: proibir instalação no passeio público não confronta com usos futuros do DAE na calçada? Responda? Esse questionamento já até apareceu anteriormente na reunião que já foi feita. Tem mais última. E, na verdade, o que foi visto foi a questão da arborização urbana, né? A instalação de rede de água na calçada, ela compromete significativamente o plantio de árvores de porte adequado para um efetivo sombreamento para a arborização urbana.
Então, assim, foi pensado dessa maneira, porque, na verdade, esses locais, né, as APAs, elas têm que ter um cuidado ambiental diferenciado, né? Então, assim, pelo menos quando tiver uso urbano, né, essa arborização ela tem que ser adequada, pelo menos o ideal para a questão ambiental. Pessoal, vou só complementar aqui o que a colega falou. Acho que foi o Nelson que fez essa pergunta, né? Nelson, então tem essa questão ambiental de estar numa área de proteção ambiental, né? A arborização sendo um fator importante para essas questões ambientais de áreas urbanas. E assim, a calçada, se você for perceber, já tem vários equipamentos urbanos que você passa na calçada que acabam conflitando com a arborização urbana, né? Então tem a saída de água pluvial, as caixas de esgoto, né? O próprio posteamento, às vezes alguns lados as bocas de lobo, né? Se você passar esse encanamento dentro da calçada, vai ser mais um equipamento para estar competindo com a questão da arborização urbana. E outra questão que nós discutimos com questionamento de um senhor ontem, numa apresentação também do plano, foi o que eu falei para ele o seguinte: imagina um vazamento de água numa calçada e o Departamento de Água e Esgoto ter que fazer a manutenção desse vazamento numa calçada. Aí vamos imaginar que essa calçada tenha pedra portuguesa sobre ela. Então vai lá o DAI, vai desfazer essa calçada, né, vai consertar esse vazamento de água e depois quem que vai consertar essa calçada? Qual que é a mão de obra especializada para estar consertando esse tipo de piso? Né? Qual que seria o custo disso para o município? Eu estou falando um exemplo de piso tradicional que a gente vê pelas ruas de Bauru assim. Então, existem umas questões que podem parecer práticas, né? E já foram usadas, né, por outros lugares, como mencionou o senhor ontem, que pode falar assim, mas aí não vai mais cortar o asfalto das ruas, mas vai cortar a calçada, né? Então, tem a questão também de mobilidade que vai estar colocando também em relação a esse problema. Eu acho que são várias questões, não é só uma questão de arborização urbana, mas da própria solução depois da manutenção dessas calçadas também, né? E como a Gabriela falou, só enfatizando, como estão dentro de áreas de proteção ambiental municipal, a preocupação, a gente quer dar um direcionamento em relação à arborização urbana de uma forma diferente. E mais uma pergunta? A outra pergunta é qual o tamanho, área e onde não pode atividade agrícola e nem chácara. E já tem ocupação, complementando, né? E já tem ocupação nessa característica na APA. Eu acredito que ele quer saber sobre os locais que não podem ter atividade agrícola dentro da APA, que seriam essa questão. Eu acho que ele quer saber. Ele está perguntando onde não vai poder fazer essas atividades, já tem o que fazer. É isso? Isso. Bom, eu vou tentar. Tá aceso? Tá. Eu vou tentar responder essa pergunta, ver se eu estou correto. Acho que é do Nelson também essa pergunta. É o seguinte: bom, onde que não pode a atividade agrícola é o seguinte: a gente não colocou que não pode, a gente condicionou um licenciamento ambiental. Tá? O questionamento é se nos fragmentos de cerrado, onde foram caracterizadas as zonas de proteção, poderiam fazer atividades agrícolas. Então, está querendo fazer atividade agrícola em cima de uma mata, de cerrado, tá certo? Em cima de um fragmento. Então, o que a gente condicionou? Existe um licenciamento, vai ser apresentado um projeto e vai ver se é possível ou não. É isso que a gente condicionou, tá certo? Vai pegar a legislação vigente e vai falar, é possível? Não é possível? É essa condicionante que a gente colocou. Tá certo? As questões de quê? De construção de chácaras? Chácaras e... As ocupações. Existem ocupações irregulares dentro da APA? Existem sim. Existem ocupações irregulares, foram mapeadas dentro do zoneamento, né? Elas estão apontadas pelo trabalho da Arcades, e a regra é o seguinte: na área que não for área urbana, dentro da zona rural, o parcelamento pode ser de 20 mil metros quadrados, é o que traz a lei, tá certo?
É isso. Então, as chácaras devem ter 20 mil metros quadrados. Não sou eu que está dizendo isso, não é a Gabriela, não é o Ayrton, não é o pessoal da Arcades, isso é uma legislação, tá certo? Bom, as perguntas que nos chegaram já se encerraram. Pergunta a Bianca se tem mais alguma pergunta, algum questionamento. Não, secretário, são essas mesmas que nós recebemos. Muito bom, então. Então, eu agradeço muito ao pessoal da Arcades, a Jussiara, a Jaqueline, agradeço ao Luizinho, a Gabriela, pelo trabalho que foi desenvolvido nesse tempo todo, né, que nós fizemos esse plano de manejo. Foi um tempo grande, né, foi um trabalho muito difícil mesmo, mas com um resultado muito positivo. E agora vamos seguir os próximos passos aí que já foram delimitados, né? Eu vou pedir aqui para o Luiz e para a Gabriela se despedir e depois a Jussiara e a Jaqueline também, tá? Por favor. Com certeza. Então, boa tarde. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter trabalhado com um plano, né? Porque eu aprendi muito com tudo. Como eu disse, eu queria agradecer o pessoal da Arcades, que, assim, fez um trabalho muito bom, muito interessante também. E eu queria agradecer também a atenção de todos e a participação de todos, né, nesses dias que a gente fez as reuniões. A gente teve contribuições muito relevantes. Então, eu acho que é assim que funciona, né? A construção de qualquer projeto é a várias mãos mesmo. Então, muito obrigada. Bom, queria agradecer primeiramente a confiança do secretário de colocar, me indicar para estar acompanhando esse trabalho, agradecer a Gabriela pela parceria, né? Acho que a gente se aproximou bastante, uma pessoa que eu passo a admirar como técnica, né? Agradecer ao pessoal da Arcades, aqui representada apenas pela Jaqueline e pela Jussiara, mas a gente teve contato com várias pessoas, e agradecer todos os técnicos envolvidos nos diagnósticos, né? Agradecer o pessoal do Condema, que teve participação conosco também, sugestões, pessoal do DAI, da CEPLAN, né, das secretarias envolvidas. Com certeza eu não estou citando várias pessoas aqui, mas eu queria agradecer a todos que se envolveram, e é isso. E esperamos estar atingindo o objetivo, né? Lógico que a gente não consegue agradar a todos, né? Existem às vezes muitas dúvidas, né? Tem pessoas que acham que se sentem prejudicadas, mas as pessoas só têm que entender o seguinte, que existe uma legislação específica para cada assunto e que a gente deve obedecê-las, tá certo? Muito obrigado, a oportunidade, e é isso. Aqui em nome da Arcades também, né, Jussiara falando, nós agradecemos a oportunidade de trabalhar nesse plano de manejo, de contribuir de alguma forma com a organização espacial, o meio ambiente no município de Bauru. Agradecemos a confiança da SEMA, né, nós viemos trabalhando junto aí há um tempo. Como o Luiz disse, é um projeto feito a muitas mãos, né, nós temos uma série de outros técnicos que nos apoiaram, e deixo também o agradecimento a toda a equipe e realmente agradecer pela oportunidade. Estamos à disposição, né, na necessidade de qualquer esclarecimentos, adequações, nós estamos por aqui. Obrigada. Eu aqui da Arcades, então, já queria, faço das palavras da Jussiara as minhas praticamente, né, agradecer a todos da SEMA, né, a confiança pelo nosso trabalho e a todos também que participaram, as instituições também que disponibilizaram dados para a gente. Então, e daí eu cito o DAI, né, que a gente, inclusive, durante o campo forneceu, nos atendeu, né, e forneceu dados para a gente, para que o nosso estudo ficasse ainda mais rico, né, e tantas outras instituições também que participaram e a todos também que contribuíram, né, de uma forma direta ou indireta aí para o nosso trabalho também. E a nossa equipe também, e a Jússia e a nossa coordenação. Obrigada, gente. Muito bom. Diante disso, eu declaro encerrada essa audiência pública às 16h50. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.